Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de abrir a Bíblia, nós oramos para que o Espírito Santo nos dê o conhecimento e a sabedoria. Eu peço. Me usa como instrumento, porque vou usar a tua palavra. É o Espírito Santo que opera. No tema de hoje, como distinguir um falso profeta. Sabemos que por aí temos bons profetas, entre aspas. Vamos comentar hoje como se distinguir esses maus profetas. Porque, na verdade, só temos um: Jesus Cristo. Então vamos aqui nas referências e um pequeno passeio também. Nós temos pessoas boas, claro, não podemos generalizar que hoje, na pregação da palavra de Deus, pessoas zelosas. Este zelo é o cuidado e a fidelidade, responsabilidade de pregar o Evangelho. Vamos para Deuteronômios, capítulo 13, versículo 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Ele está convidando para seguir outros deuses. Porque na época existia muitos falsos profetas, sonhadores, feiticeiros, que se aproveitavam, e como existia essa demanda de falsos profetas, Jesus Cristo também foi titulado: este é mais um falso profeta. Não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, passa a saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha o detalhe: vos prova. Estes que seguem os falsos profetas será provado. Além destes falsos, como a lei, existem umas referências aqui de que esses falsos profetas seriam mortos pela lei. A lei que mata. Bem? Esse profeta ou sonhador será morto. Versículo 5, olha. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Então aqui ele cita a libertação do povo de Israel da escravidão lá no Egito. O Êxodo. Veja que essa libertação, essa primeira libertação, fala-se numa libertação do povo de uma maneira física. Pela mão, tem essa expressão. Peguei pela mão este povo
e levei para a terra prometida. Então foi uma libertação física, de deslocamento de um povo. A considerar que foi físico, o êxodo do povo ser deslocado. A libertação na cruz, esta libertação não foi pela mão, foi pelo Espírito. A libertação espiritual. Então veja aí uma diferença da primeira libertação do povo judeu, lá no Egito, escravos, foram libertos pela mão de Deus. Ele pegou na mão do povo lá, vamos para cá. Foi uma libertação física. E a libertação de Jesus Cristo foi o mediador para a libertação do povo, foi uma libertação espiritual. O estado de vida que era antes escravos, perseguidos e mortos, para a libertação espiritual, onde recebemos o Espírito Santo de adoção e que somos filhos e não servos, do qual temos a honra de chamá-lo de Abba Pai. Vamos para o capítulo 18 de Deuteronômios. De 20 a 22. Deuteronômios, no capítulo 18, versículo 20 e 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele, se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Os profetas falavam pelo Espírito Santo. Então, quando o profeta fala por si, pela sua própria consciência, soberba, olha aqui a soberba, falou tal profeta, não tenhas temor dele. O temor no sentido de medo, mas também tem um sentido de respeito. Hoje o temor é respeito, mas nós temos aí nas pregações o medo, culpa, na condição meritória. Faça isto para receber, como barganha, como troca. Aí está a falsidade da pregação e que são constituídos, preparados para enganar. Medo, culpa, piedade, usando palavras fictícias, com artimanha, maquinalmente pronunciadas, uso da miséria. Você é um miserável, você é um pecador, você está no lugar certo, você terá prosperidade, você vai ter um carro novo, uma casa, e assim vai. Aí quando chega lá no final do sermão dele, ele vai dizer assim: você quer receber Jesus Cristo? Depois você vai ali, faz uma inscriçãozinha, carteirinha, para frequentar aqui a igreja. Uma igreja com placa CNPJ. Aí você está
no laço da armadilha. Aí se coloca aquele jugo no pescoço em que você não pode mais sair. E se tiver de sair, tem que pedir permissão. É como tem um termo facções, no sentido facção aqui, tem aqui na expressão bíblica, as facções, ou seja, a pessoa que fica preso à igreja doutrinada ali, nas condições de ordenanças. Cautelai-vos dos falsos profetas. Vamos para 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 13. Salientando o quê? Claro que existem bons irmãos que fazem uma pregação centrada em obediência à palavra de Deus. Temos. Não podemos colocar aqui, hoje, na realidade do que nós temos, pessoas que não sejam centradas, zelosas com a palavra de Deus. Nós temos. Ungidos. Não é? O problema é essa titulação. Eu sou profeta. Só temos um. Jesus Cristo. Em 1 Reis, no capítulo 13, versículo 18. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. Aqui, eu vou até resumir um pouco sobre essa história, como falei para vocês, é importante o contexto. Eu vou ler aqui um versículo isolado, mas vou resumir essa história aqui, essa passagem, porque mostra exatamente a desobediência de um profeta. Porque tivemos profeta. Na época de Jesus teve os profetas que foram ungidos por ele. Em que ele deu aquela ordem. Vão profetizar, vão evangelizar, anunciar as boas novas, curar e expulsar demônios em meu nome. Então ele deu os dons a esses profetas que falavam pela boca do Espírito Santo. Mas aqui, no versículo 18, aqui se fala de um velho profeta de uma cidade e que tinha nesta cidade um profeta de Deus. E ele ficou sabendo deste profeta de Deus. Os filhos comentaram e eles, onde é que está esse profeta? Bota aí um jumento aí para mim, que eu vou atrás deste profeta. E ele foi, esse velho profeta da cidade. E foi procurar esse profeta de Deus. Perguntou, o senhor é o profeta? Sou eu mesmo. Vamos lá em casa comer e beber. Mas este profeta de Deus tinha recebido a ordem de Deus para não voltar. Não coma nem beba água neste lugar. Não volte. Foi dada esta ordem de Deus para ele. Aí aqui é exatamente como ele diz. Também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Está entre parênteses. Porém, mentiu-lhe. Este velho profeta, esse falso profeta, mentiu. E o profeta de Deus, um anjo falou e acreditou. Caiu e voltou, comeu e bebeu. Aí assim, ele foi castigado. O Senhor disse para ele, não disse para você não voltar? Você será castigado, o seu corpo não será sepultado no túmulo de seus pais. Quando este profeta saiu, o leão pegou ele. Ele ficou lá, no caminho, em céu aberto.
o leão e o jumento ao lado do cadáver. O povo viu e foi avisar na cidade o profeta que mentiu. Então o profeta foi lá, esse velho profeta, esse falso profeta foi lá, pegou o cadáver, levou, sepultou lá na sepultura da família, chorou, lamentou e deu aquela recomendação aos filhos que quando morresse, fosse enterrado no túmulo junto com os ossos do profeta de Deus. Então veja aqui nessa história a desobediência, o castigo em que são cometidos a esses falsos profetas. Então eu resumi aqui 1 Reis, no capítulo 13. Vamos para Mateus. Mateus, no capítulo 24, então a gente fica se pensando, né? Poxa, Deus é tão mau assim, manda matar, porque nós temos aí várias passagens bíblicas, principalmente no Antigo Testamento, Aliança, histórias de morte de homens, mulheres, mas é a lei, é pela lei de Moisés. Então, Mateus, no capítulo 24, versículo 11 a 24. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que corresponde, então, virá o fim? A grande tribulação. Que já aconteceu. Vamos aqui no versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. E se pregam que haverá o juízo final, o final do mundo. Então está contrariando a palavra aqui que diz: nem haverá jamais outra tribulação. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Os dias foram abreviados pelos eleitos, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, ou seja, eu tenho Cristo no meu coração, eu tenho meu entendimento através da revelação, eu não vou ser mais enganado. Por isso que ele diz: se possível, até os eleitos serão enganados. Então fiz aqui uma extensão da leitura para que a gente possa entender que haveria esta anunciação
de falsos cristos e falsos profetas, como temos aí encenações teatrais, saltitando, pulando, subindo em colunas, caindo pelo chão. A gente vê muitas cenas aí grotescas e as pessoas acreditam. As pessoas estão com pouca fé e passam a acreditar nessas coisas. Vamos para Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 16. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Lobos roubadores. 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então associa nós a árvore que podemos dar bons frutos. Então, uma árvore frondosa que dá bons frutos, você vem e se acolhe debaixo da árvore, na sombra, para descansar. Além da sombra, você tem a fruta doce. Você pode saciar a sua fome comendo o fruto doce desta árvore. Esta é a igreja verdadeira. Você está sentado na sombra desta igreja, a igreja de Cristo, e você está recebendo o alimento espiritual, a palavra de Deus em verdade, o fruto doce, que te alimenta, sacia a sua fome espiritual. Tem uma referência sobre a minha palavra é doce, é como mel. Agora, uma árvore que não dá bons frutos, ela só tem a sombra para te oferecer. Você senta debaixo dela e só tem a sombra para descansar. Está com fome, mas o fruto que está ali, você dá uma primeira mordida e chazeta, não come. Esta é a igreja dos falsos profetas. Você só tem a sombra. Você só tem o conforto do ar-condicionado. Você não tem o alimento espiritual. Você está sendo enganado. Então a diferença de uma igreja de Cristo e uma igreja com placa e CNPJ. Você só tem aquele conforto, mas você não recebe o fruto. É uma associação também do alimento. Nós temos aí, é um tema também que eu possa trazer à frente, sobre essa questão do alimento. Você degustar o alimento, mastigar bem os alimentos, né? Para ter uma boa digestão. Tem gente que engole, nem saboreia. Então mastigue bem, saboreie o alimento, no processo digestivo, deglutinação, bolo alimentar e uma digestão. Então o alimento será absorvido, né? Suas proteínas. Então o alimento. Assim é a palavra de Deus. Você tem que mastigar. Mastiga bem. Engole para receber a palavra de Deus. É ler, meditar, orar e guardar. E ensinar.
não ficar só para si. É tanto que também existe uma referência sobre os animais ruminantes. Eles comem, mastigam, engolem e voltam de novo para mastigar novamente. Assim é a palavra de Deus. Assim é a leitura. Leia, releia. São os animais ruminantes. Nós também temos que ser ruminantes também com a palavra na leitura. Leia a primeira vez, leia uma segunda vez. Isso aconteceu comigo exatamente na leitura mais prudente, onde eu percebi que passou despercebido o que eu tinha lido a primeira vez, ou o que eu tenho estudado lá no curso de teologia, e não percebi. Então tive que ler novamente com cautela e vim anotando, porque a gente recebe com abundância. Se você tem a palavra de Deus, é iluminado, você recebe em abundância todas as vezes que você abre e lê a Bíblia. Aos que não têm, ou pouco têm, lhes será tirado. São estes que estão enganando. Eles têm pouca, às vezes têm. Tem pessoas aí de admirável conhecimento, mas não têm obediência. E pregam na forma que é para os seus interesses. Então aqui, exatamente sobre o fruto. A igreja que dá bons frutos. Até eu fiz uma referência em outro vídeo sobre a igreja construída de paus, pedras, né? O fogo. O que provará o fogo do que sobra da igreja? O que vai sobrar? Vamos aqui para Marcos. Marcos. No capítulo 13. Mais uma vez estou com a Bíblia na mão aqui, sem apoio, porque o vídeo é improvisado, né? Caseiro. Por sinal, estou aqui no quarto aqui da empregada, porque foi o único lugar que encontrei aqui na casa que tem um silêncio. Mas está dando certo, né? Marcos 13, versículo 6, que diz: Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Aqui sobre os princípios das dores, né? Sobre o que está acontecendo, e é um aviso. Aqui no versículo 10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Isso aqui com os profetas verdadeiros. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então ele fala aqui sobre a perseguição que iria acontecer, que eles seriam perseguidos nas sinagogas, e seriam investigados, torturados, e não se preocupasse com o que falar. Porque o Espírito Santo, eles falavam pelo Espírito Santo. Então aqui uma referência sobre os profetas que falavam pelo Espírito Santo e não por eles. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 10 a 14. Os falsos mestres e falsos doutrinas, porque existem muitos insubordinados, pauradores,
frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Aqui a referência aos judeus, que são circuncidados, e aqueles que seguem a religião judaica. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. O que temos? A intenção da ganância. A igreja, quanto mais cheia, melhor. Foi mesmo dentre eles, em seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Estou estendendo um pouco. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É verdade. Boas obras para eles. Enquanto nós temos aí pessoas fazendo a limpeza da igreja, lavando e se esforçando com rodo, deixando tudo organizadozinho para o culto, enquanto o falso profeta está passeando em iates, carros importados. Enfim. Sejamos críticos a essa realidade. Sejamos coerentes também com o que está acontecendo hoje. Porque esta é a verdade. Pessoas que ganham até bem para pregar. E se anunciam profetas. Temos aí jovens. Tem aí um rapazinho que, inclusive, muitas críticas a respeito. Sabe que a internet tem essas coisas. Mas é isso. Falso profeta. Aprendeu cedo. Porque vem passando. Mesmos trejeitos de fala, de saltitar, de rodopiar, de falar em línguas estranhas. Os que têm pouca fé caem nessa. Em 2 João, no capítulo 1, versículo 7, os falsos ensinadores e como tratá-los. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Contrário, à existência de Cristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que
permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 19. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe des as boas-vindas. Versículo 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Eu estendi aqui um pouco a leitura porque vi que estava de acordo com o que eu separei aqui, só o versículo 7. Não receba. Não seja cúmplice. Mas isso não quer dizer que você possa, como eu disse já, eu frequento, se você me chamar para a igreja, eu vou. Eu vou à Católica, lá em Pacuti. Eu vou lá, eu fui umas 3 vezes. Isso não quer dizer que eu não possa frequentar. Eu só não vou participar do que realmente não. Do que não faz parte do Evangelho da verdade. Aos costumes e tradições que ainda permanecem. Que Jesus Cristo pregou na cruz. As tradições e costumes de um povo. A esses que se entregam a esses costumes e tradições de um povo, que são os gentios que se transformam ali debaixo da lei, se tornam prosélitos. Eles se tornam 2 vezes pior do que o seu estado antes. Se torna pior. E Jesus disse: maldito todo aquele que estiver debaixo de toda a lei. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então essa referência da maldição da lei e da crucificação que a lei trazia como consequência. Eu aproveitei também que nesse tema de hoje, de distinguir um falso profeta, eu também tirei de uma outra anotação minha a respeito exatamente dessa questão do profeta. Hebreus, vamos lá para finalizar aqui um pequeno passeio. Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, para a gente finalizar. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Outrora. Então, quando se diz outrora, passado, Deus falava com os pais pelos profetas. Como eu disse, não pela sua própria boca, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Portanto, os profetas foram até João. A partir daí, o profeta Jesus Cristo. Ele fala para nós. Como ele diz, aqui últimos dias se faz referência aos dias que estaria chegando a cruz, porque a cruz ali é a referência de que se diz o dia do Senhor, no fim dos tempos, é a referência que mudou a história. Então, quando ele fala aqui, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Jesus Cristo. É a expressão exata de Deus. Então, a condição de que você possa ouvir a voz é de Jesus Cristo, Deus.
Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2, 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Anjos. Os anjos, eles servem a antiga aliança e servem ao homem. Ele não está acima do homem, está depois. Então, quando fala aqui que a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu a justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação da cruz? Se eles nos escaparam pela transgressão da lei, nós que não acreditamos na salvação da cruz, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram. Jesus vinha anunciando. E as pessoas não acreditando. Vamos aqui para o capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela não volta vazia para quem recebe. Estejamos preparados para receber a palavra de Deus. Aqui a analogia de uma espada que penetra. Ela não separa. Aqui fala na separação de alma e espírito. Mas a palavra de Deus, ela penetra no seu íntimo. A você se conhecer o seu interior. Assim como Jesus também tem seu conhecimento interior, ele conhece o seu interior, nós conhecemos também o nosso interior. Portanto, a palavra, ela não separa, ela une. A verdade une. Apta para discernir os pensamentos e propósitos, do qual já está determinado. Nós temos a motivação para um propósito. Precisamos estar motivados para nossas atitudes do dia a dia, os nossos interesses. Nós temos que ter motivação para um propósito já determinado por ele. Vamos para o capítulo 6, versículo 5. Os perigos espirituais. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, que é a rejeição da fé. Apostasia. O que se refere aqui? Por isso que é importante depois dessa referência você ler o contexto. Aqui se faz referência às pessoas que são iluminados pela palavra de Deus, têm o conhecimento, a sabedoria de Deus, mas não obedece e ensina. Como aqui, vamos ver aqui no versículo 12, só para a gente ter um entendimento. Porque a palavra de Deus é viva, como acabamos de ler. Aí no versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele
a quem temos de prestar contas. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou dos céus, conservem-nos firmes a nossa confissão. Tá? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. De modo que essa leitura de um contexto, que aqui no capítulo 6, versículo 5, é exatamente sobre essa questão das pessoas que recebem o dom de pregar, mas caem, como aqui diz, né? E caíram. Versículo 5 aqui para a gente entender. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, versículo 6, que eu tinha colocado como referência, e caíram sim. É impossível, olha a palavra forte, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, que é a rejeição da fé, que é a apostasia. Então, estes que estão aí, impossível resgatá-los para o arrependimento. Isso é forte, não é? É uma pancada. Vamos aqui para o capítulo 11. Tivemos aqui um contratempozinho sobre a questão do contexto. É importante que a gente possa ler o contexto e ter uma compreensão. E não ficar em versículos isolados. No capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que não se vê, passaram a ser vistos, apareceram. Então, a importância da palavra de Deus e que podemos, como instrumentos de levar essa palavra em verdade e não no engano. Porque com a palavra dele tudo se fez. Do invisível apareceram. Versículo 12. O versículo 25. Para a gente finalizar, porque eu já vim estendendo aqui. Né? Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem, divinamente, ao advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Não podemos desviar do caminho da palavra de Deus. Trilhar no caminho nesta jornada para que possamos ter uma vida cristã, uma vida de felicidade plena. Às vezes, o dia a dia, a rotina, não temos muito tempo para fazer uma leitura, uma reflexão, mas precisamos também nos alimentar espiritualmente. Amém? A glória e paz do Senhor Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos.